Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa explicação. Como eu falei lá no início, algumas pessoas estão entrando agora, é um paper muito gostoso. Na verdade, é um outro documento que vem substituir o paper. Bem, o documento que vocês precisam elaborar, deixa eu começar lá no começo aqui. O documento que vocês precisam elaborar para esse paper se chama plano de negócio. Quem de vocês lembra o que é plano de negócio? Quando nós estudamos empreendedorismo. Alguém lembra? Plano de negócio? Onde você vai planejar a criação da empresa? Oi, Giovana, não escutei, desculpa. É onde você vai planejar para iniciar a criação de uma empresa, de um negócio? Muito bem, é isso mesmo. Bem, então veja, pessoal, quando nós estamos pensando em abrir um negócio, nós precisamos fazer um plano de negócio, que basicamente é esse documento, para verificar a viabilidade naquele negócio. Então, nós vamos fazer um plano de negócio, buscando informações sobre os clientes, sobre os concorrentes, sobre a localidade, para verificar se é viável ou não investir naquele negócio. É por isso que nós precisamos fazer esse documento. Esse paper, então, ele vem trazer essa proposta a vocês, que vocês construam um plano de negócio sobre algum empreendimento que vocês desejam, para vocês verificarem se é viável ou não investir nisso. Então, vamos supor que a Estela tem o desejo de investir em uma ONG, né? Então, ela vai fazer esse plano de negócio para verificar essa viabilidade. Apesar de que a ONG vai ter um sentido um pouco diferente, né? Que não é o lucro. Então, o plano de negócio ele precisa ser diferente. Vamos pensar em algo que tem o objetivo lucro. Vamos supor que a Estela, ela queira abrir uma loja de roupas. Então, ela precisa fazer um plano de negócio de uma loja de roupas para verificar se é viável ou não ela investir nesse negócio, nesse setor. Ah, professora, eu quero abrir uma padaria. Então, é o momento de fazer esse plano, um plano de negócio para verificar se abrir uma padaria onde você quer abrir é viável ou não. Professora, quero abrir uma mecânica, né? Um centro automotivo para vender peças de carro. Então, vamos fazer um plano de negócio para verificar se é viável ou não. Então, vocês, enquanto acadêmicos, precisam fazer um plano de negócio sobre algo que vocês desejam abrir. Então, esse é o momento de vocês colocarem a ideia de vocês no papel. Esse documento, ele é uma estrutura simples, é uma estrutura bem geral, mas que se vocês forem pesquisar, existem outras estruturas de plano de negócio. Mas esse documento, ele é básico e ideal para que vocês já tenham essa noção. Então, vamos fazer com essa proposta, tá, pessoal? Ou para vocês precisam pensar em algo que vocês desejam abrir, ou, como o Erenildo, vocês podem fazer um plano de negócio de algo que já existe, mas que ainda não tem um plano de negócio. Então, é uma empresa que existe, de fato, mas que ainda não foi feito um plano de negócio. Então, pode falar, Estela. Obrigatoriamente tem que gerar lucro. Então, não pode ser nesse sentido de uma ONG, que você falou lá no meu caso, que se eu quiser inserir, por exemplo, um equipamento, fazer um plano de negócio, inserir alguma coisa dentro da entidade, não pode. É que um plano de negócio para uma ONG, assim, não que não pode, né? Mas o sentido dele, no final, você precisa ter um outro olhar, um outro tipo de análise, não visando o lucro. Se você quiser fazer um plano de negócio para uma ONG, pode, mas lá no final, a sua visão tem que não ser voltada só para o lucro, mas você precisa verificar para além do lucro, verificar se está atendendo às necessidades sociais, se está contribuindo com as questões ambientais, dependendo aí do ramo que você for criar essa ONG.
Entendi. Entendeu? Então, o primeiro passo, bem simples. Plano de negócio, administração, processos gerenciais, gestão comercial, tá? Aí vocês vão criar um nome, né? Então, vamos colocar o nome... vamos colocar lá banco, do plano de negócio, processos gerenciais, gestão comercial da Laban, uma empresa que eu criei agora. Oi. Desculpa. Aonde entra o tema, a importância da comunicação intersetorial? É uma boa pergunta. As empresas, elas se comunicam de forma diferente. Então, veja, o plano de negócio é uma forma de comunicação que a empresa tem. Então, para que elas possam angariar investidores, elas precisam ter um plano de negócio. E o plano de negócio é uma forma de se comunicar com esses investidores. De repente, para conseguir um financiamento, o banco pode pedir também um plano de negócio. E é uma forma de se comunicar com esses bancos. Então, partindo dessa ideia de que o plano de negócio é uma maneira formal, eu penso que, de comunicação, eu penso que é essa relação. Entendi. Então, ali no plano de negócio, eu não vou inserir esse título. Não. Não. Eu encaminhei para vocês esse documento aqui. Eu encaminhei lá no WhatsApp e também lá na trilha de aprendizagem, tá esse documento. Então, vocês precisam baixar esse documento e construir em cima somente no que está pedindo, tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. Então, vamos lá. Primeiramente, é criar um nome de uma empresa. O nome de uma empresa precisa ser algo criativo, tá? Então, pensem bem antes de colocar esse nome, porque ele também pode dar uma ideia no cliente de que se tem criatividade, né? Então, pensem bem no nome da empresa. Aqui embaixo, em todas as seções, vocês vão encontrar a formatação, o nome da fonte, o tamanho da fonte, o título, enfim. Essas formatações é só para orientar vocês, mas vejam, aqui, se vocês forem clicar, vocês já vão ver que está exatamente Times New Roman, tamanho 14, Times New Roman, tamanho 14. Então, essas orientações de formatações já estão no próprio documento. Então, vocês vão criar, não vão criar um documento novo, vocês vão baixar e construir em cima. Não se esqueçam depois de apagar, ó, veja, não se esqueça, aqui, ó, não se esqueça de excluir esse comentário. Então, tudo que tiver de formatação, vocês vão pegar e vão apagar. Aqui, nome do acadêmico. Nome do acadêmico, aí vocês vão colocar nome do acadêmico. Eu coloco o nome completinho, né? Supor que vocês façam em grupo. Aí vocês vão colocar o nome completinho aqui, tá? Nome, professor tutor. Aqui é meu nome. Meu nome é, para que vocês já tenham aí, Francilene Bernardo Cordeiro Roas. E aqui embaixo não precisa mudar. Centro Universitário Leonardo da Vinci. O resumo eu vou deixar para explicar por último, porque o resumo ele traz brevemente todo o seu trabalho. Então, vamos entender cada sessão e depois nós vamos falar um pouco desse resumo, tá bom? E eu sempre indico a vocês para deixar o resumo por último. E palavras-chave também. Vamos começar aqui pela introdução. Bem, então, na introdução, o que vocês precisam ter, o que precisa contar? O que o livro indica a vocês? O livro não. O exemplo de paper. Indica que vocês precisam iniciar pela definição do seu negócio. Vocês precisam incluir, além da definição, os objetivos da atividade que pretende abrir. Então, eu quero abrir uma loja de roupa. Qual é o objetivo disso? Por que você pretende abrir essa loja? Como será a sua organização e quais pessoas que irão trabalhar na equipe com você? E sobre quais as motivações e oportunidades que geram este projeto.
Então, veja, pessoal, para quem vai fazer em cima de um negócio que pretende abrir, as informações, elas podem ter dados, como que é o nome da palavra? Esqueci, meu Deus. Gente, esqueci. É como se fosse dados inventados, né? Então, vocês não vão trazer, assim, dados simulados. Obrigada, Estela. Então, vocês podem trazer alguns dados simulados, mas vocês precisam chegar o mais próximo do real possível. Então, por exemplo, quais as pessoas que irão trabalhar na equipe com você? Não tem como você saber agora, né? Então, vai trabalhar um administrador, vai trabalhar um contador, vai trabalhar um técnico de contabilidade. Então, veja, vocês estão simulando uma situação, mas estão trazendo o mais real possível, que é o que a empresa vai precisar para que ela possa funcionar. Agora, o objetivo da atividade que pretende abrir. Aqui já não é uma informação simulada. Então, veja, uma loja de roupas, qual é o objetivo da loja de roupas? Então, vocês precisam pensar. Por que você deseja abrir isso? Também existe uma motivação. Então, por que você pensou em uma loja de roupas? Por que você gostaria de empreender nessa loja de roupas? Como será a sua organização? Isso já é um dado simulado que você vai pensar. Como seria essa organização? Quais seriam as pessoas que trabalhariam comigo? Né? Então, o que vocês não conseguir de informação, vocês vão projetar, pensar, planejar. Isso aqui é um plano. Então, vocês vão pensar lá no futuro. Como seria essa organização? E aí vão trazer dados simulados, mas que são mais próximos do real possível. E aí, pessoal, fontes, tudo isso daqui vocês podem apagar. Tá, aqui, ó, na introdução não traz nenhum exemplo para vocês, mas esse paper, né, entre aspas, esse documento ele é interessante porque ele traz vários exemplos, mas no caso da introdução não traz. Eu nunca cobro algo extenso, né? Vocês respondendo o que pede, para mim já é o suficiente, né? Então aqui não fala quantidade de parágrafos, que vocês têm que referenciar, nada disso. Aqui só pede para que vocês tragam esses itens. Se vocês trazer o que é o seu negócio, sobre o que esse plano vai falar, qual empresa ele vai falar, qual o objetivo disso, qual é a motivação para abrir isso. Se vocês trazer brevemente esses elementos, tá excelente, tá? Dúvidas na introdução? Tranquilo, professor. Tranquilo, ótimo. Vou passar então para o próximo item, tá? O próximo item, feito ali a introdução, agora vocês precisam falar sobre identificação do seu negócio. Esse item traz para nós uma identidade do seu negócio, uma identidade da sua empresa. Então, são elementos para que nós possamos identificar, né, sobre a sua empresa e sobre essas informações importantes da sua empresa. Quais são os dados que vocês precisam contar? Lembrando que vocês vão trabalhar com dados, esqueci de novo, meu Deus, desculpa. Simulados. Vocês vão trabalhar com dados simulados, mas ao mesmo tempo real. Por exemplo, o nome do negócio e sua localização. Nome do negócio, qual é o nome do negócio real mesmo que vocês gostariam de dar para sua empresa? Né? Então, é algo inventado? Né? Que a gente está projetando, a gente está pensando, mas tem que ser algo criativo. Qual a localização da sua empresa? É algo simulado? Mas aonde você gostaria de implantar a sua localização? Lá na Avenida Paraná, lá em frente à Praça dos Pioneiros, né? Então, você precisa pensar na localização ideal para que você esteja perto dos seus clientes, perto dos seus fornecedores, como nós estávamos estudando lá na aula anterior.
o número do CNPJ, ele é simulado, tanto que a Uniaselv sugere que vocês utilizem o próprio CNPJ da Uniaselv, os seus dados pessoais, porque você é um empreendedor da empresa, classificação da empresa, se é microempresa, se é empresa de pequeno porte. Nós vamos ter vários tipos de classificação da empresa. E nós, inclusive, já estudamos essas classificações em algum momento. O MEI, por exemplo. O MEI é uma possibilidade de formalizar aquela pessoa que trabalha por conta própria. Mas para ser MEI não pode ter sócio. Então, existe a possibilidade de quem trabalha por conta própria ter um CNPJ, e isso vai fazer com que a pessoa adquira direitos e também que tenha obrigações a cumprir. Por exemplo, ao MEI é permitida a contratação de até um empregado. Se vocês desejam trabalhar com mais de um empregado, tem vários outros requisitos. Então, vão lá, revisam sobre o MEI e verifiquem se o negócio que você pretende abrir, ela se enquadraria no MEI. Porque se você precisar de contratar mais de um empregado, então você já não entra no MEI. Empresa de pequeno porte. A empresa de pequeno porte, ela tem uma quantidade de receita bruta anual para ser atingida. Se eu não me engano, é 360.001 centavos até... Aí tem um limite lá. Verifiquem também. Se vocês vão faturar, se vocês estimam futuramente faturar menos do que isso, então não se enquadra em empresas de pequeno porte, ou mais do que esse limite. Então, dão uma estudada nesses itens e verifiquem qual classificação a sua empresa ela se enquadraria. Um outro elemento para vocês colocarem na identificação é informar o enquadramento tributário, que nós já estudamos também. Lembram do lucro real e o lucro presumido? Basicamente, bem basicamente, lá no lucro real, os impostos e os tributos da empresa sempre vai ser calculado com base no lucro líquido real, de fato, dentro daquele período, né? Isso é o lucro real. Já o lucro presumido, os impostos e os tributos, eles vão ser calculados a partir de estimativa de lucro líquido. Mas, assim, dão uma estudada, dão uma pesquisada e verifiquem se o negócio que vocês pretendem abrir entra no lucro real ou entra no lucro presumido. Informar o tipo societário. Se é sociedade limitada, aqui o livro colocou, o livro não, o documento colocou sociedade limitada ou sociedade limitada, mas na verdade é sociedade limitada ou sociedade ilimitada. Nós já estudamos também esses dois tipos de sociedade, né? Lá na sociedade ilimitada, o patrimônio da pessoa física vai ser vinculado com o patrimônio da empresa. Então, os patrimônios do empreendedor vai se misturar com o patrimônio da empresa. Já na sociedade limitada é diferente. O patrimônio da pessoa física não se vincula ao patrimônio da pessoa jurídica. Então, dá uma estudada para verificar se o que vocês pretendem abrir futuramente entraria em qual tipo de sociedade. Depois, um outro elemento para que vocês possam colocar ali na identificação quais os parceiros e sócios. Então, aqui vocês vão explicar quem vai ser o seu sócio. Vocês vão ter sócio? Vocês não vão ter sócio? Se vocês vão ter sócio, quanto cada um participa dessa sociedade? Quem vai ter direito ao quê? Né? Quem vai, de fato, assumir as responsabilidades para fazer assinaturas de contratos e de outros documentos em nome da empresa? E aí, é bem interessante que abaixo já vem um exemplo para vocês. Então, veja, traz toda essa identificação e alguma coisa mais. Então, vocês podem seguir exatamente esse exemplo. Então, veja, a seguir serão apresentados os objetivos da Vela Deduto, sua equipe e como se deu o início da empresa. Nome, Vela Deduto, LTDA. Endereço, localização,
Rua das Flores, 200, Bom Jardim, Várzea das Flores, Minas Gerais, aí tem o CEP. Telefax, né? Também colocou. CNPJ também. Site, né? Também tem lá. E aí, depois embaixo, vai explicar um pouco sobre essa empresa. Então, veja, é um texto um pouco longo, mas basicamente, veja. As Velas Deduto é uma fábrica de velas de parafina e será registrada como sociedade por conta de responsabilidade ilimitada ou empresa individual. Será composta por um proprietário com experiência e habilidade na área. Obtivemos informação com a prefeitura da cidade, onde montaremos a fábrica de velas, quanto às instalações físicas da empresa, para saber se elas estão de acordo com as legislações vigentes. Além disso, consultaremos o PROCON para adequar seus produtos às especificidades do Código de Defesa do Consumidor. O Corpo de Bombeiros, mais próximo de onde a fábrica será instalada, também foi procurado. A única proprietária da Velas Deduto é Maria Emília dos Santos Guerra, 25 anos, solteira. Tem participação em 100% do capital. É responsável pelas atividades técnicas, estratégicas, administrativas e comercial. Endereço da proprietária, aí colocou ali o endereço. Então, veja, esse aqui é um exemplo que vocês podem seguir para construir essa parte de identificação. Dúvidas? Sim, não? Quer te falar, Fran? Então, as informações podem ser todas fictícias. Sim, são fictícias, mas vocês precisam pensar na realidade. Então, por exemplo, eu vou fazer um local, vou implementar na onde? Então, esse local, ele precisa ser real. Então, aqui em Paranavaí, implementar uma fábrica de suco de laranja. Onde que fica bom, né? Então, vou estudar um pouquinho da região. Agora, nós vamos planejar a estrutura da equipe. Então, vocês vão dizer para nós com quem você vai trabalhar, quem vai trabalhar na sua empresa, né? Quem são os seus principais funcionários? Qual é a formação que eles têm? Qual é a experiência que eles têm? E aí vocês podem descrever exatamente assim. Nós vamos escrever a proprietária, os sócios e os profissionais que vão trabalhar na empresa. Então, veja, proprietário. Como que é o nome? Então, você é proprietária, vai ser o seu nome aqui. Trabalhou 5 anos com produção de velas da indústria, na indústria Velas Luz e Vida, na área de produção e posteriormente administração. Então, veja, colocou o nome dela e colocou a experiência dela. Então, traz informações sobre vocês. Quem mais? Quem mais vai compor o quadro da equipe aqui? Operadores, ajudantes, motoristas. Então, esse é o tipo de profissional lá para velas, né? Para a empresa de velas Deduto. Então, aqui, operadores, descreveu o nome dele. Qual é o nome? Marco Antônio Mendes. A experiência. Trabalha há 3 anos com produção de velas de 7 dias. Trabalhava como autônomo numa empresa de fundo de quintal. Quem mais? Então, tem um operador, tem outra operadora. Maria Lúcia Álvares Albuquerque. Há 7 anos, trabalhou com produção de velas de 7 dias e decorativas na indústria Vela Luz e Vida. Além desses 2 operadores, Marco e Maria, vai ter também ajudante. Quem vai ser o ajudante? Rogério Eduardo Marcos. Ele tem experiência? Não tem nenhuma experiência profissional. Ele será orientado por Marco Antônio Mendes e Maria Lúcia Álvares Albuquerque, no processo de embalagem e armazenamento de velas. Além dos operadores, do ajudante, a empresa também tem um motorista. Quem é o motorista? É o Maurício de Souza. As vendas são feitas na... Então aqui descreveu o que ele faz, né? As vendas são feitas na fábrica e as entregas de pequena e grande encomenda são feitas pelo motorista.
Então, veja, pessoal, nesse momento vocês precisam dizer, né, qual é o recurso humano que você conta. O nome, a experiência, se tiver algum tipo de formação também inclui. Quando eu fiz um plano de negócio, eu fiz como se fosse uma tabela. E aí vocês podem utilizar também. Então, veja, isso aqui é só um exemplo, mas vocês podem aderir conforme vocês vão se organizando e vão fazendo. Então, eu coloquei ali uma coluna nome da pessoa, outra coluna formação e outra coluna experiência. Ficou bem fácil de se organizar. Mas vocês também podem fazer por itens, colocando a profissão, o nome completo da pessoa e aí as experiências e a formação. Então, veja, pessoal, é real no sentido de que você vai pensar de fato se uma organização tiver funcionando e quais serão os profissionais que vão atuar ali. Isso é real. Então, se eu estou pensando em abrir uma padaria, eu preciso, e dependendo do tamanho do porte, eu preciso pensar nos profissionais que vão ali. Isso precisa ser real. Então, eu vou pensar que eu preciso de um padeiro, 3 ajudantes, um caixa, 3 atendentes, 2 pessoas que trabalham com limpeza. Então, eu preciso pensar na realidade. Se eu for colocar esse plano, de fato, ali ensino futuramente em prática. Isso é real. Mas os dados que vocês vão colocar é o que vocês esperam. Então, eu espero que o auxiliar administrativo tenha técnico em administração. Então, esse vai ser o requisito para esse cargo. Eu espero que o padeiro tenha experiência de 5 anos. Então, esse vai ser o requisito para o cargo. Então, é real no sentido de que vocês precisam pensar no quando vocês vão colocar isso em prática, porém, existem informações que vão ser estimadas, que vocês estão esperando que de fato isso aconteça. Sim, prof, dá uma ideia assim. Tem um amigo meu, mais conhecido que amigo, que na faculdade tiveram também algo parecido assim, de montar uma empresa, e eles fizeram montar tipo um café, um bar, algo assim. Aí depois da faculdade, os dois juntos que fizeram esse trabalho, eles abriram com base no trabalho da faculdade, esse bar tá aberto até hoje, aí faz uns 3 anos já. E foi usando esse trabalho, né? Era algo fictício, mas como eles tinham isso como objetivo, já fizeram muito aprofundado e pautado no que de fato eles queriam, né? Aí mais à frente eles acabaram aqui usando o trabalho como um meio de estar direcionando isso e fazendo. Isso, e é isso que vocês precisam pensar, que vocês vão colocar isso aqui em prática, né? Isso aqui é o que vocês precisam pensar para construir esse trabalho. Então, olha, deu super certo, porque ele fez assim, planejando, estimando o futuro e colocou em prática. E para construir esse trabalho, vocês também precisam pensar de fato na realidade, se vocês forem colocar esse empreendimento em prática, como ele vai ser, né? E todos esses detalhes reais precisam ser pensados. Motivação e oportunidade. Então, por que você quis abrir esse negócio, né? Então, eu tenho experiência no setor, então eu gostaria de colocar, né, isso em prática, eu tenho conhecimento, né? Então, enfim, o que te leva a você querer, né, a colocar isso em prática? Eu lembro que no semestre passado, uma história bem interessante me marcou bastante, né? Mas ela é bem detalhosa, mas basicamente a avó fazia bolos para vender informalmente, a mãe fazia bolos para vender, e aí a aluna teve essa intenção de fazer um plano para fazer uma empresa e colocar isso em prática. Então, essa é a motivação dela. E vocês, o que levam vocês a querer abrir esse negócio, a colocar isso em prática? E depois vocês vão visualizar uma oportunidade em cima disso. Então, por que esse negócio ele é uma oportunidade? Qual é a vantagem de ter esse negócio? Então, é isso que vocês precisam descrever nesse item. Vamos ver o exemplo? Motivação. Então, veja, no exemplo, ele separou esses dois elementos.
Ele fez um tópico para motivação e um tópico para oportunidades. Motivação. Sempre tive muita criatividade e jeito em personalizar objetos. Na época da faculdade, vendia velas decoradas de Natal e caixas de presentes para colegas e parentes. E isso, com certeza, foi o que me incentivou a sair da indústria Velas, Luz e Vida, onde trabalhava e abrir o meu próprio negócio. Isso aqui é a motivação. Então, isso é que fez ele abrir o seu próprio negócio. Isso é o que motivou esse empreendedor. E aí você vai pensar o que te motiva a abrir o negócio que vocês pretendem, tá bom? Um outro item que precisa constar aqui é a oportunidade. Então, veja, ó, vamos ver o exemplo. Fabricar velas é o tipo de negócio que não exige muito conhecimento. Talvez por esta facilidade, este seja um segmento que exige muita criatividade, ou em que se encontre um público consumidor cativo. Uma pequena fábrica de velas pode ser implantada em quase todo o território nacional, pois sua montagem não é complexa, uma vez que exige infraestrutura simples, não requer grande soma de recursos em máquinas e equipamentos. As matérias-primas utilizadas são de fácil aquisição. Utiliza-se mão de obra não qualificada e o mercado consumidor é amplo. Então, veja, aqui ele citou vários elementos que faz com que investir nessa pequena fábrica de velas fosse uma oportunidade. Então, veja, é fácil de implantar uma fábrica de vela em qualquer território nacional. Então, se vende vela lá no Nordeste, no Norte, aqui no Sul, no Centro, enfim. Então, qualquer local se vende velas. Então, é fácil de implantar. E também, para conseguir matéria-prima, também é fácil. Então, por isso que em todo o território nacional, nós conseguimos implantar uma fábrica de vela e isso acaba sendo uma oportunidade, uma vantagem para esse tipo de negócio. Então, a montagem não é complexa, exige infraestrutura simples. Então, para eu ter uma fábrica de velas, eu não vou precisar investir em grandes máquinas, em grandes equipamentos caros, né? Então, eu preciso apenas de uma estrutura simples. Então, isso é uma vantagem também. As matérias-primas é fácil adquirir, né? Então, para eu construir velas, eu consigo adquirir fácil matéria-prima independente de onde eu esteja. Então, isso é uma vantagem também. Eu não preciso de mão de obra qualificada, uma vantagem também, porque dependendo do negócio, nós precisamos estar perto da nossa mão de obra, se localizar perto, porque às vezes aqui no meu território posso não ter certos profissionais que uma indústria requer. Então, nesse caso, em qualquer região, eu consigo encontrar esse tipo de mão de obra. E o mercado consumidor é amplo. Então, veja, velas, quem consome velas? Criança, né? Então, se a gente for pensar em um bolo de aniversário, adulto, né? Idosos, dias de finados vende muito. Então, é um público consumidor muito amplo. Então, veja, destacou aqui quais são as vantagens para investir nesse tipo de negócio. Conseguiram visualizar bem a diferença de motivação e oportunidade? Sim? Sim, Fran. Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Pessoal, se eu falar alguma coisa que vocês não entenderam, por favor, me pare, me pergunte, porque às vezes eu falo algo que para mim está muito claro, mas pode ser que para vocês não está. Então, vocês parem, me perguntem, porque esse aqui é o momento de tirar as dúvidas de vocês. Vocês não podem sair dessa aula com dúvidas, tá? Então, pode mandar mensagem no chat, pode parar, pode me perguntar. Vocês não podem jamais sair dessa aula aqui com dúvidas, tá? E agora, nós vamos falar de descrição dos produtos e serviços. Aqui, nesse momento, é o momento que vocês vão descrever o que vocês vão vender, o que vocês vão produzir, o que vocês vão levar para o seu consumidor final. Então, veja, eu quero fazer velas.
Quais velas vocês vão vender? De qual tamanho vocês vão vender? Ah, eu quero vender roupas. Quais tipos de roupas vocês vão vender? Camiseta, tamanho P, tamanho G, tamanho M. Então, aqui vocês vão descrever o produto que vocês vão vender. O nome do produto, a dimensão do produto, embalagens. No caso de serviço, vocês vão falar sobre métodos de atendimento, benefício que oferece e demais características. Então, veja, dados do produto e serviço. Simplesmente o nome, né? Então, quero vender taças. Então, vou colocar aqui taças, né, de vidro, enfim. Qual é a dimensão? Isso aqui é só no caso de produtos, tá? Então, qual é o tamanho dessa taça? Só no caso de produtos. Embalagem. Como vai ser essa embalagem? Vai ser de plástico, de papel? Você vai personalizar ela? Como você vai personalizar? No caso de produto. Se você for construir uma empresa de serviço, você vai descrever os métodos de atendimento, tá? Então, você não vai descrever o produto, você não está vendendo o produto, você está vendendo o serviço. Então, qual é o tipo de serviço você vai ofertar? Ah, então eu vou ofertar massagem, né? Então, como vai ser essa massagem? Como você vai atender essa pessoa? Vai ser um serviço de cabeleireira. Como vai ser esse atendimento? Então, vai ser domiciliar, você vai ter um salão, e o que você vai oferecer, como você vai fazer? Benefícios que oferece. Isso é tanto para produto quanto para serviços. Então, por que é interessante comprar o seu produto? Quais as vantagens que seu produto oferece? Ah, então eu ofereço uma escova vegana, uma escova não sei o quê, então vocês vão descrever os benefícios e demais características. Então vocês podem dizer se é de vidro, se é de plástico, se é de papelão, a cor, né? Então vocês vão descrever outras características que não foram colocadas aqui, por exemplo, dimensão. Aqui, demais características, vocês não vão colocar a dimensão, mas vão colocar outras características. Exemplo. Aqui já trouxe para nós um exemplo que não é de velas, porque o paper não, meu Deus, vou ficar falando paper. Mas o documento vem trazendo exemplos de uma fábrica de vela. Aqui traz um exemplo de uma empresa que vende produtos para comer. Então, veja, vende cachorro-quente. Vamos descrever esse cachorro-quente. Salsicha, molho de tomate, batata palha, queijo, milho, vinagrete, entre outros. Será servido pelo funcionário de acordo com o gosto do cliente. A maionese e ketchup estarão disponíveis na mesa. Sanduíche natural ou light. Vai descrever de pão integral ou pão de forma com produto light pouco gorduroso, nos sabores tais e tais e tais. Descreveu. O que mais vai vender nessa nossa lanchonete? Refrigerante, Coca-Cola, né? Qual tipo de refrigerante em lata? Coca-Cola, Quat, Fanta. Água mineral, vai ser uma garrafa de 500 ml. Refresco, natural, já adoçado nos sabores, limão, tarará. Cerveja, bombons. E aí vai descrevendo. Tudo que tiver lá na empresa, a gente vai descrever. Quando eu fiz um plano de negócio, os meus professores cobravam tudo. Então, se alguém, por exemplo, fizesse de um mercado, teria que descrever todos os produtos daquele mercado. Então, pessoal, aqui pede também, né, descrevam os produtos ou serviços, então são todos os produtos e serviços e as características desses produtos e serviços. Então, pensem bem na sua empresa e não deixem esquecer de nada. Se você vai falar de lanchonete, então vamos pensar em todos os produtos que a gente vai vender lá. Vou vender cachorro-quente, sanduíche natural, esfirra, risoles. O que vocês vão vender? Pensem em tudo que vocês conseguirem pensar. Pessoal, então veja bem. Esse documento, ele traz para nós
características, o que deve conter, e depois traz alguns exemplos que não... Deixa eu tomar uma... que não se enquadra exatamente nisso. Por exemplo, nos exemplos citados, não falou de dimensão, né? Alguns não falou de benefício que oferece. Eu vou deixar vocês livres para vocês descreverem o produto do jeito que vocês quiserem descrever, tá bom? Então, eu não vou tirar nota, descontar se vocês não colocar a dimensão, se vocês não colocar benefício que oferece, porque cada empresa vai ser diferente. Então, é muito difícil tentar enquadrar todas as empresas aqui. Então, tentem não esquecer dos possíveis produtos que vocês vão oferecer. Professora, Oi. no caso meu aqui, né, que é lanchonete, eu posso então, que eu já tenho a lanchonete, eu tenho o meu cardápio, eu vou, e se, o meu o cardápio ele é bem esclarecido o que são os produtos. No caso, se eu colocar o meu cardápio aqui, fica legal? Claro, fica legal. Se o seu cardápio traz quais são esses produtos e descreve esse produto, fica perfeito, tá? Beleza, obrigado. Imagina. Pessoal, então essa parte é a parte de descrever os seus produtos. O outro item, tecnologia e processo. Então, aqui o que vocês precisam escrever? Pessoal, então vejam, nesse momento eu não estou preocupada em explicar para vocês o que é a tecnologia, o conceito de tecnologia, a separação de produtos e serviços, né? Porque tudo isso são informações que nós já estudamos, então é por isso que esse documento ele vem sendo criado nesse momento, porque vocês já têm todas essas informações e agora é o momento de colocar em prática. Nesse tópico, vocês precisam escrever como vai ser o processo de produção. Então, você vai fazer de um produto, então você vai descrever o seu processo de produção desse produto. Se você vai fazer um serviço, você vai descrever como que você vai fazer esse serviço, produzir esse serviço. Isso é processos. Lembra que nós falamos de processos? Processos são atividades interligadas que faz com que um produto ele seja produzido. Isso era o conceito de processo. Nesse momento, você vai descrever o processo de fabricação e quais são as tecnologias que vocês vão utilizar para fazer esse processo. Aqui pede para vocês explicar, informar como se dará a fabricação do produto, né? Então, como vai ser a produção do produto, desde a matéria-prima até o produto final. Então, você vai comprar a matéria-prima, como você vai armazenar essa matéria-prima, como você vai processar essa matéria-prima, até vocês conseguirem construir um produto final, aquele produto que vocês vão vender. Então, é necessário que vocês apresentem cada passo desse processo. Vamos para um exemplo. Deixa eu só ver aqui. No exemplo citado, existem dois elementos tratados. Um vai descrever o layout da fábrica, né? Então, onde estão os maquinários, que dentro da administração de produção isso é importante. E depois vai descrever o processo de produção em si, né? Então, vamos ver. O pessoal é um pouquinho longo, mas para que vocês tenham uma ideia, eu preciso ler mesmo, tá? Então, veja. Para um processo produtivo simples e rápido, o layout da fábrica será da seguinte maneira: uma área de recepção e estoque de matéria-prima, um tacho de derretimento da matéria-prima, máquinas modeladoras, uma área de embalagem e outra de estoque de mercadoria embalada e, por último, a expedição. Então, aqui está explicando para nós como que vai estar situado ali
os móveis, né, para começar esse processo de fabricação, né? Então, a gente vai ter o que ali? Uma estrutura para recepção, um tacho de derretimento da matéria-prima, máquinas modeladoras, nós vamos ter um espaço de embalagem, um espaço de estoque de matéria-prima e um espaço para expedição. Então, pensem vocês no layout da fábrica ou do comércio da empresa que vocês querem abrir. Então, eu quero abrir uma padaria, como vai ser essa padaria? Eu vou ter um espaço da recepção, um espaço para que os clientes possam consumir, um espaço onde eu posso expor as minhas gôndolas, o espaço da cozinha, o espaço do banheiro. Então, pensem em como vai ser ali a organização interna da sua empresa. O local planejado para as máquinas modeladoras é de fácil instalação de equipamentos hidráulicos para o resfriamento da parafina. Será planejada ainda uma área para o escritório e sanitários. Então, continua descrevendo para nós como vai ser a organização desse espaço. As dimensões do galpão são reduzidas, correspondentes à área de produção, com a instalação dos equipamentos necessários, a área de 60 metros quadrados. Só descrição mesmo do espaço. Aqui cabe observar que existem máquinas refrigeradas a ar, mas na empresa utilizaremos um equipamento refrigerado a água. Então, agora ela acabou de nos descrever como vai ser as máquinas ali no espaço interno. O corpo de bombeiros mais próximo foi consultado quanto às normas de segurança e equipamentos necessários, principalmente em relação à quantidade e localização dos extintores de incêndio. Então, veja, aqui está pensando no espaço interno, na organização do espaço interno, traz para nós detalhes da área, né? Então, a área da recepção, a área do escritório, traz ali para nós uma dimensão em metros quadrados. Então, tudo isso vocês também vão pensando. Também nos mostra um pouco sobre essas máquinas, que descreve detalhes dessa máquina. No caso aqui, vai utilizar máquinas refrigeradas a ar. E na empresa de vocês, como vai ser essas máquinas? Então, se vocês não sabem, pesquisem, tá? Então, vão lá no Google, pesquisem um pouquinho das máquinas que eu vou precisar para fazer uma padaria, por exemplo, das máquinas que eu vou precisar para ter uma lanchonete, né? Então, pesquisem as questões das máquinas e do espaço. Algo que eu fiz quando eu fiz esse trabalho também foi um layout mesmo. Deixa eu verificar se eu consigo achar algo só para mostrar para vocês. Vocês podem utilizar, mas não está exigindo, tá? Eu vou mandar, para eu não desconectar o meu documento, eu vou mandar aqui no chat. Dá uma olhadinha nessa imagem, vê se vocês conseguem abrir. Então, é como se eu estivesse olhando de cima. Conseguiram abrir? Eu desenhei, enfim. Então, vocês podem... Conseguiu? Então, para falar um pouquinho de layout, vocês podem fazer algo nesse sentido também. Pensar ali no espaço interno, tentar desenhar, mas fiquem tranquilos, porque não é uma exigência, tá? Desenhar isso. Vocês podem só descrever mesmo, tá bom? Mas eu acho que ficaria bem interessante se vocês pudessem desenhar um layout para a gente visualizar mesmo como vocês estão pensando. Professora. Ô, professora. Oi. Quem falou primeiro? Acho que foi o Erenildo. Pode falar.
Depois eu passo para você. Pode falar. No caso, assim, no caso que eu já tenho aqui tudo. E se eu tirar foto e inserir no trabalho? Ah, vai ficar lindo. Eu vou amar. Pode ser, então? Pode. Aí você tira a foto, coloca para mim assim o que é aquele espaço, né? Como tá ali localizado o espaço interno. Além da foto, vai descrevendo também. Vai ficar um trabalho maravilhoso, tá? Assim, tá bom. Pode falar, Giovana. Esse trabalho, ele vai exigir, por exemplo, que nem nos outros papers, algum gráfico, uma tabela, ou tem que ter alguma imagem, ou ele não tem esse requisito? Não tem esse requisito de citação, de tabela, de nada disso. Então, não precisa colocar 3 tipos de citação, nada, só mesmo criar o plano de negócio ali. Isso, simulado, mas mais próximo do real possível. Entendi. Não, beleza, então, obrigada. Beleza? Imagina. Pessoal, então veja, sejam criativos, né? Claro que se você só descrever, não vai descontar nota se você, por exemplo, desenhou ou se você tirou fotos, né? Fiquem tranquilos, porque o que eu preciso saber eu preciso entender como vocês estão pensando em organizar o espaço de vocês. E eu tenho certeza que às vezes vocês vão escrever de uma maneira bem mais compreensível do que o que às vezes a gente vê, né, algumas pessoas fazendo. Porque eu sei que vocês escrevem bem, né? Eu tenho lido os papers de vocês. Então, descrevem, colocam foto, o que vocês conseguirem, para eu conseguir entender como vocês estão pensando no espaço interno, perfeito, tá? Prof, Oi? daria tipo como se fosse uma planta baixa, assim, como se fosse uma planta baixa de construção, tipo assim, só que daí tu descreve, não sei se é isso. Planta baixa? É. Sim, o que eu tentei enviar para vocês é o que você fala que é planta baixa? Ou é Eu- outra coisa? Deixa eu ver aqui. Tá. Isso, é essa segunda imagem. Seria uma planta baixa, sabe? Isso daria. Pode. Tá bem, então. Obrigado. Pode ser, tá, Jardel? Deixa eu ver se eu consigo uma imagem um pouco melhor para vocês. Deixa eu colocar ali. Professora, eu queria saber o seguinte, ó, se não for produção de alguma coisa, seria assim, por exemplo, um serviço, tu vai vender um determinado produto que ele já está pronto. Aí tem que descrever como é que deve ser feito? Isso. Se você for fazer de serviço, você precisa descrever onde você vai vender. Então, por exemplo, se você vai vender em um espaço físico, aí você descreve o seu espaço físico. Se você não vai descrever por um espaço físico, você vai vender pela internet, por exemplo, descreve isso. Mas onde vai ficar o computador? Se você tiver funcionários, aonde eles vão ficar? Né? Se for um escritório, como vai ser a planta desse escritório, né? Então você pode trazer isso também. É isso, Diego? Isso, tá ok. Tá ok? Então, além dessa descrição, vocês precisam dizer também como vai ser o processo de produção. Então, no caso do processo de produção de bens, né, de produtos físicos, então vocês precisam descrever o passo a passo para produzir aquilo. Então, vou produzir bolo. Então, eu vou pegar o trigo, vou misturar trigo com leite, que eu vou misturar com ovo, e aí eu vou colocar na batedeira, e aí, enfim, eu nem sei fazer bolo, na verdade, né? Mas daí depois eu vou pegar essa mistura do liquidificador, vou colocar na forma, vou pegar a forma, vou colocar no forno, e aí quanto tempo eu vou esperar? Então, eu vou descrever exatamente o passo a passo para eu produzir um bolo.
Se eu for fazer de uma empresa de serviço, eu vou descrever o passo a passo para conseguir produzir aquele serviço. Se eu for vender um produto já feito, eu vou descrever o passo a passo para eu conseguir vender esse produto, né? Então, sou cabeleireira. Então, como vai ser? Minha cliente vai chegar, ela vai sentar na cadeira, de frente para o espelho, vou explicar para ela como vai ser o procedimento. Posteriormente, eu vou fazer um teste na mecha dela, para saber se a mecha dela, né, aguenta esse tipo de produto. E aí eu vou pegar, separar o cabelo por mechas. Então, como você vai produzir isso? Aí depois eu vou passar tinta no cabelo, vou colocar alumínio, vou esperar tantas horas, vou lavar. Então, enfim, você vai descrever passo a passo para produzir aquele serviço. Vou vender um produto pronto. Então, vou entrar em contato com o meu cliente, vou divulgar no site. Quando o meu cliente comprar, vou ligar para o meu fornecedor, vou explicar para ele o que ele quer, vou fazer o frete, enfim, vocês vão descrevendo esse passo a passo do processo de produção. Bem, então aqui no exemplo vai descrever o passo a passo para produzir velas. Então, coloca a parafina em um recipiente próprio, que é chamado de tacho, onde é aquecida até a fusão entre 70 a 75 graus pelo sistema de caldeira. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, depois de fundida, a parafina é transferida para o depósito de alimentação das máquinas modeladoras, onde recobre os pavios. Essas máquinas operam com um sistema de refrigeração para acelerar a extração das velas, enfim. Então, assim, vai mostrando para nós passo a passo para produzir a vela. É um passo a passo. Então, como eu descrevi para vocês, vou produzir bolo, qual é o passo a passo? Empresas que trabalham com mais de um produto. Por exemplo, eu penso que o Erenildo pode vender mais de um produto, né? Salgado, bolo, bombom, então ele vai descrever o passo a passo de todos esses produtos. Benefícios e vantagens competitivas. Então, veja, nós precisamos pensar o que faz vocês se destacarem nesse mercado. O mercado ele é super aquecido, o mercado ele é competitivo e as empresas precisam pensar em vantagens, né? Em competitividade, o que faz você vender mais do que o seu concorrente, o que o seu produto tem que o produto do seu concorrente não tem. É isso que você vai descrever aqui nesse item. E é isso que vocês precisam pensar. Então, eu vendo salgados, certo? Mas o que o seu salgado tem que o seu concorrente não tem? Eu vendo bolos, tá? O que o seu bolo tem que o do seu concorrente não tem? Eu faço cabelo. O que o seu serviço oferece que o seu concorrente não oferece. É isso que vocês vão explicar aqui. Então, veja, aqui tem um exemplo que vai trazer para nós vantagens. Então, veja, a principal vantagem do meu negócio, Rapidog, que é a venda de cachorro-quente, será a mobilidade. Opa, uma vantagem, mobilidade. Se um ponto não oferecer boas condições de venda, será fácil escolher outro. Então, veja, ele consegue vender em vários espaços. Ele pode estar, por exemplo, com a sua cabine, a cabine que fala, com o seu carrinho de cachorro-quente lá no centro. Se lá no centro começar a não vender bem, ele consegue sair do centro e ir para um bairro. Se lá no bairro não vender bem, ele consegue sair do bairro e ir para um outro lugar. Então, isso é uma vantagem desse negócio Rapidog. Outra vantagem é que os gastos para iniciar a empresa serão relativamente pequenos, já que os talheres, vasilhas, panelas e instalações
serão aproveitados da casa do dono. Então, veja, não tem muito custo, né? O gasto é pequeno, é uma outra vantagem. Então, vão pensando nas vantagens que o seu negócio tem para que vocês possam descrever aqui. Então, qual é a vantagem para que o consumidor ele prefira essa empresa do que outra, né? Prefira comprar da Rapidog do que de outra empresa. Produtos saborosos e de substâncias que valem uma boa refeição, alimentos saudáveis e com baixo teor de gordura, baixo custo, rapidez no atendimento, fácil acesso, conforto. E são essas o que faz o cliente comprar da Rapidog do que de outra empresa. Próximo item, definições de preço. Então, nós também trabalhamos muito essa questão de preço. Veja, o grande sentido da empresa é vender, né? Das empresas que o objetivo é o lucro, né? Então, elas querem vender para alcançar o seu objetivo de lucro. Para que a empresa possa ter lucro, ela precisa calcular muito bem o seu preço de vendas, que é o que nós já estudamos bastante em disciplinas anteriores. Nesse exemplo aqui, como que vai ser calculado a venda? O cálculo do preço de venda unitário, então, para eu saber o quanto eu vou vender cada vela, eu vou dividir do preço de venda total de cada produto pelo número de velas produzidas. Então, aqui ela quer saber o valor de cada peça. Nesse caso, ela vai pegar o valor da caixa de velas e dividir pela unidade de velas que tem naquela caixa, para ela conseguir vender cada unidade e obter lucro. Então, veja, nós estudamos vários tipos de como definir o preço de vendas. Lembram que nós pegamos o valor de custo, um dos métodos que eu lembro é esse. Nós pegamos o valor do custo, o quanto a empresa ela teve de custo para adquirir aquelas matérias-primas para formar um produto, o quanto foi gasto de matéria-prima, de energia, e acrescentou uma porcentagem em cima. Então, vamos supor, para eu fazer o salgado, quanto que vai me custar? Trigo, ovo, leite, e aí eu pego tudo isso, né? Quanto que eu consigo produzir com trigo, com ovo, com uma quantidade de leite? E vou verificar por unidades. Nesse caso aqui, pegou a quantidade total de que conseguiu produzir e dividiu pela unidade. Então, veja, ó, a grande ideia aqui. Verifiquei o quanto de custo eu tive para produzir cada produto. É isso. Então, quanto eu produzi com cada matéria-prima, com a mão de obra, com o gasto com a mão de obra, com a energia. E em cima desse custo, eu vou acrescentar uma porcentagem de lucro. Então, a minha porcentagem é 30%. Então, eu vou calcular os meus custos mais 30%. E dessa maneira, eu vou definir o meu preço de vendas. Eu lembro desse cálculo que nós estudamos. Mas nós estudamos o rateio, nós estudamos... eu não vou lembrar agora todos os métodos que nós estudamos. Mas eu lembro muito, e tinha até um nome para isso que eu estou explicando para vocês. Mas, de uma forma geral, pega os custos de vocês com matéria-prima, com mão de obra, com água, com luz, com tudo, e coloca no seu produto. Em cima disso, você vai acrescentar uma taxa para ser o seu lucro. Mas existem várias maneiras de ter o seu preço de venda, e aí você precisa entender quais desses métodos se encaixa mais na sua realidade para que você possa obter lucro, ok? Pessoal, eu não sei se eu fui clara aqui. Vocês conseguiram entender sobre o preço de vendas?
Sim, Fran, tá tranquilo por enquanto. Ok. Então, vocês verifiquem os custos e depois vocês calculem o lucro de vocês. Outro item, o setor. Qual é a vantagem de abrir um negócio no setor que você está escolhendo para o seu empreendimento? Então, até agora você veio falando só da sua empresa e nesse item você vai falar do setor. Aonde está a sua empresa? Ela é uma empresa do comércio, ela é uma indústria ou ela é uma empresa de serviços? Porque hoje tá bom investir em serviços, por exemplo, ter uma empresa de serviços. Porque os serviços vêm crescendo, porque está em alta no Brasil, e aí vocês precisam se fundamentar, né? O comércio. Por quê? Né? O que vocês veem de vantagem no comércio? Aqui vocês não vão focar na empresa, mas no setor. Se vocês forem abrir uma indústria, então vocês vão pesquisar sobre a indústria. Por que está bom hoje de investir em uma indústria? Descreva, então, aonde você vai atuar, o mercado que você vai atuar e o porquê é vantajoso hoje atuar nesse mercado. Exemplo, o mercado é amplo, uma vantagem. Há grande consumo de velas para fins religiosos, devido a uma gama variada de religiões que utilizam o produto. Além deste uso, ele também serve como fonte alternativa de luz. Se o empreendedor conseguir uma diversificação de produção, aumentam as oportunidades de alcançar uma fatia maior de mercado. Levaremos em consideração o mercado local e ou regional para a instalação do negócio. A mão de obra pode ser contratada nas proximidades das instalações, por se tratar de um processo de produção simples. Esta mão de obra pode ser facilmente treinada e não exige maior qualificações. Então, é isso que se pensa desse mercado. Então, definam onde vocês vão atuar, no comércio, na indústria ou no serviço. E defendam depois o porquê é interessante atuar nesse setor. Clientela. Nós já sabemos que é muito importante conhecer nossos clientes e que se você fizer uma pesquisa de mercado, vai te ajudar um pouquinho a entender esse cliente. Então, veja, pessoal, as empresas precisam saber bem quem são os seus clientes. Uma empresa que vende produtos para adultos dificilmente vai vender produtos para criança, mas pode existir? Pode. Então, vocês precisam definir. Então a minha empresa, ela é uma empresa que atende o público feminino, em sua maioria, da faixa etária de tais anos, né? Então, defina quem é o seu cliente. Então, vou abrir uma academia feminina, só para mulheres. Então, esse é o meu público. Qual é a maior faixa etária que frequenta o seu empreendimento? Nós vamos definir também. Descreva o seu público. Quem é o seu público e traz para mim as características do seu público. Quando eu dei esse paper, a maioria dos alunos colocavam assim, que a empresa vai atender todos os públicos. Mas é muito difícil atender todos os públicos. Né? Como eu falo, quem atende adulto dificilmente vai atender criança, mas pode acontecer. Então, tentem pensar na realidade sobre isso. É como eu venho falando para vocês. É uma simulação, mas a gente precisa pensar de fato na realidade. Se eu estou abrindo uma empresa, quem vai ser o cliente da minha empresa? Porque se a gente atuar com o público masculino, né, majoritariamente, de uma idade, por exemplo, acima de 60 anos, vai ser diferente a maneira como eu vou atuar, a maneira de verificar a viabilidade ou não na região. Então, a gente precisa pensar bem nas características da clientela. Mas pode existir empresas que trabalham com todos os públicos? Pode. Por exemplo, eu vejo que empresas de bolo vai ter aniversário de criança, então nós vamos fazer bolo de criança. Aniversário de pessoas adultas, bolo para adulto, idoso também. Então, o bolo é algo que está presente em todas as faixas etárias.
Então, verifiquem bem quem é a sua clientela. Aqui, pede para vocês trazerem um pouquinho desse perfil. Idade, sexo, condição financeira e social, estilo de vida. Nós estamos vindo estudando sobre isso, né? O quanto é importante conhecer o seu cliente, né? Aqui traz um exemplo sobre isso. Por tratar-se de um produto consumido principalmente para fins religiosos, o mercado consumidor é amplo e atinge todas as classes sociais. As velas decorativas, ornamentais ou de aniversário podem ser alternativas de maior valor agregado para a empresa. Como já dissemos a princípio, este estudo se concentrará em uma fábrica de velas brancas de 7 dias. Né? Então, aqui trouxe para vocês só esse detalhe aqui das classes sociais, que nós já estudamos também, que as classes sociais não consomem os mesmos produtos e o termo de qualidade para essas classes são diferentes, né? Então, muitas vezes para a classe mais baixa, o que é qualidade para ela está no baixo custo. Mas para que você tenha um produto de baixo custo, às vezes você vai precisar alterar algum componente que encarece aquele produto e que às vezes é valorizado pela classe mais alta. Então, vocês precisam ter essa clareza de quem é o seu público. Fornecedores, quem são os seus fornecedores de matéria-prima, para que vocês possam produzir esse produto e serviço, não só de matéria-prima, mas quem são os seus fornecedores de máquinas, de equipamentos, de materiais. Então, eu vou abrir uma padaria. Quem é que vai me fornecer? Trigo, ovo, leite. A gente precisa já fazer essa pesquisa. Então, faça uma pesquisa real. Por exemplo, eu lembro, mas que não foi para essa disciplina. Eu estava fazendo uma outra disciplina, era uma disciplina de administração de agronegócio, e nós entrávamos nos sites dos supermercados para verificar o preço, para entender onde era mais vantajoso comprar. Então, eu fiz uma pesquisa de fato. Façam isso também. Tentem pesquisar os melhores fornecedores que podem te atender com a matéria-prima e ainda fornecendo a vocês máquinas, equipamentos e ainda outros tipos de materiais que vocês possam necessitar. Pensem bem, o que você vai precisar de matéria-prima, o que você vai precisar de máquinas e equipamentos, e depois procurem por esses fornecedores e façam uma pesquisa de fato sobre quais são os possíveis fornecedores próximos de você e que te traz vantagens caso você adquira deles, e tenta escolher esses fornecedores. Nesse caso aqui, que esse documento vem tratando, o principal fornecedor é a Petrobras. Então, para fazer a parafina, eles precisam da Petrobras. Barbante é muito fácil conseguir no mercado. Aí traz aqui um pouquinho dos custos mensais de fabricação. Então, tentem trazer esses detalhes. Eu, por exemplo, né, assim, não ia descontar nota, nada disso, porque trouxe. Mas eu acho que isso aqui, ó, já o barbante é encontrado com facilidade no mercado. Mas de quem? Né? Então, eu penso que a pessoa que traz esse exemplo, barbante, tem que fazer uma pesquisa, né? Então, ela vai pesquisar barbante. Quais são os possíveis comércio que me vende barbante aqui na minha região? Quanto que é e de quem de fato eu vou consumir? Porque aqui está bem amplo, nesse exemplo. Pessoal, mas vamos lá. Fornecedores. Então, veja, nós precisamos definir clientes, nós precisamos definir fornecedores para que a gente possa conhecer, de fato, a empresa que nós vamos atuar. Façam uma pesquisa dos seus clientes, façam uma pesquisa dos fornecedores e tragam para mim essas informações. Concorrentes. É a mesma coisa.
Então, você decidiu que você vai estar, a sua empresa vai estar localizada no centro de Paranavaí. Quem é os seus concorrentes? Eu vou abrir um supermercado. Quais são os supermercados que existem aqui em Paranavaí? Né? E por que eles são seus concorrentes? Onde eles estão situados, né? Não precisa trazer todos os concorrentes, mas quais são os seus principais concorrentes? Então, o Erenildo tem uma lanchonete, então ele vai pensar no local que essa lanchonete está instalada e vai pensar ali naquele espaço. Quem é os meus principais concorrentes da minha lanchonete? Onde eles estão? Quais são os pontos fortes e os pontos fracos desses concorrentes, né? E o quanto eles vendem no mercado, o quanto eles ocupam desse mercado. Então, aí vocês vão trazendo isso para mim. Então, quero abrir uma padaria. Quais padarias são as minhas principais concorrentes? Isso traz informação na realidade para mim, né? Tentam pensar no mais real possível. Quero abrir uma empresa de bolos, uma loja de roupas. Quais são os meus concorrentes? O que eles têm de forte? O que eles têm de fraco? Então, veja o exemplo. Apesar de o consumo do produto ser grande, existe muita concorrência. Pela facilidade de produção, é um produto típico da chamada economia informal através dos fabricantes de fundo de quintal. Então, no caso dessa empresa, os principais concorrentes são aqueles que produzem ali no fundo de quintal, que tem muitos. Que exatamente por essa situação conseguem oferecer preços mais baixos, pois não pagam impostos e nem quaisquer outras obrigações legais. Através da pesquisa que realizamos, constatamos que a concorrência perde vendas devido ao baixo conhecimento do produto pelos revendedores, ok? Então, trouxe aqui um pouquinho sobre os concorrentes e vai continuando, então, falando sobre os seus concorrentes e como que eles foram conhecendo os concorrentes. Propaganda. Como você vai divulgar o seu produto? Então, veja, por isso que é muito importante antes saber do seu cliente. Quem é o seu cliente, onde eles estão? Se for um público mais juvenil, facilmente vocês vão encontrar eles nas redes sociais, né? Então, eu posso divulgar os meus produtos pelas redes sociais. Ou existem várias outras maneiras de divulgar o produto. Folders, outdoors, que mais? Posso fazer visitas em universidades, dependendo do produto. Então, existem várias maneiras de fazer a sua propaganda. Então, vocês vão pensar no seu cliente e como você pode fazer para alcançar esse cliente, para conseguir divulgar o seu produto lá para o seu cliente. Uma empresa, quando ela inicia, ela tem bastante dificuldade de se fazer conhecida pela sua clientela. Então, é muito importante nesse momento de início da empresa pensar exatamente nessa parte específica de como eu vou divulgar o meu produto e como eu vou fazer essa propaganda desse produto. Então, veja, no caso das velas, eles vão distribuir folders informativos sobre o produto, suas características e vantagens. Ai, Zeus, não come isso. Ai, gente, desculpa. Desculpa, pessoal, me perdoe. Esse aqui é o desafio, né, de trabalhar em casa. Desculpem, pessoal. Mas vamos retornando. Mas veja, pessoal, aqui vai ser divulgado em folders. Vocês podem também divulgar em folders e divulgar em qualquer outro mecanismo que vocês visualizam que vão conseguir acessar a sua clientela. Ponto, canais de distribuição. Canais de distribuição, ponto, é aonde está situado, onde vai estar localizado a sua empresa. Então, veja,
lembra que nós estudamos, acho que nós estudamos localização na disciplina anterior, que nós falávamos sobre a importância de pensar aonde os seus clientes estão e aonde você vai situar a sua empresa. Nós estudamos isso na disciplina anterior. E aí, para vocês construírem esse item, esse documento, faz as seguintes perguntas para vocês. Será em um ponto fixo ou móvel? Então, você vai estar fixado em um lugar ou você vai conseguir se mover, ter essa mobilidade, né, de trocar aí de ponto conforme a concorrência vai crescendo e conforme vai ficando saturado o local. Então, lembra da barraquinha de cachorro-quente que eu citei como exemplo para vocês? Conseguia se mover conforme ia ficando saturado o local. Por que o local foi escolhido? Então, traz para mim o que vocês viram nesse local para escolher esse local. Como é a concorrência no local? É possível superar essa concorrência? Como ela afetará o seu negócio? Então, para a gente escolher um ponto, uma localização, nós precisamos pensar em todas essas perguntas. Respondendo essas perguntas, vocês já estarão, então, construindo esse tópico. Veja, a questão da localização, eu peço a vocês que, assim, não seja inventado. Pensem num local real que vocês visualizam que é importante implementar a sua empresa. Estudem esse local. Estudem a concorrência desse local. E, assim, o interessante é que vocês, melhor do que eu, vai saber sobre esse local, né? Então, aqui eu não consigo, por exemplo, avaliar se vocês estão seguindo a teoria adequada, né? Se vocês conseguiram utilizar o autor adequado, eu não consigo fazer isso. Mas vocês sabem, né? Vocês conhecem a cidade de vocês, vocês conhecem as regiões, os pontos fortes e os pontos fracos. Então, vocês, melhor do que eu, vai conseguir pensar nesses pontos, ok? Mas me expliquem que eu possa visualizar. Pode falar, Erenildo. Pode colocar a imagem? Pode colocar a imagem, pessoal. Se vocês, por exemplo, vê um ponto, eu acho que esse salão aqui tá para alugar. Eu penso que aqui é interessante abrir essa empresa que eu proponho. Tira uma foto, traz para nós, tá bom? Eu digo assim, no sentido de pegar uma foto do Maps, do Waze, algo nesse tipo, assim. Pode sim, eu vou amar. Na verdade, eu tô amando as ideias que vocês estão trazendo. Mas pode sim, tá? Aí aqui, pessoal, vai descrever para nós qual é o canal de distribuição, né? No caso, essa pessoa aqui vai distribuir as velas em supermercado, lojas religiosas, lojas de departamento e etc. Então, no caso, pelo pouco que eu li aqui, não me parece que essa empresa vai ter um local fixo em que ela vai vender, mas ela vai atuar no varejo, né? Vendendo para que mercados, para que lojas religiosas possam revender até chegar lá no produto final. E a conclusão. Então, na conclusão, vocês vão criar com as próprias palavras de vocês, analisando todos esses dados e verificar, né, e dizer para mim se é viável ou não investir nesse negócio, né? Então, aqui é o momento de vocês pensarem, repensarem nas propostas de vocês. Professor, escrevi assim, ó, é viável, tá bom? Não, escreve um parágrafo, explica o porquê, o que você viu, né? O que você acha que precisa melhorar. Então, aqui as palavras de vocês, contando, concluindo se é viável ou não investir nesse negócio. Referências. Caso vocês utilizem dados de algum site, de algum banco de dados, por exemplo, IBGE,
para saber quantos idosos tem aqui, eu estou vendendo, meus clientes são idosos, por exemplo, então aí vocês vão referenciar para mim, igual vocês faziam no paper. Então, eu utilizei, por exemplo, imagem do Google, né, do Google Maps. Então, vou colocar aqui uma referência. Caso vocês utilizem dados de fora, né, bases de fora, porque aqui é o conhecimento de vocês que vai valer, então vocês vão referenciar. E é essa a nossa primeira parte do paper. Pessoal, dúvidas sobre o paper? Como eu falo para vocês, não saiam com dúvidas, porque aqui é o momento de vocês perguntarem, é o momento de vocês entenderem tudo. Dúvida. Mas na hora de fazer vai surgir dúvida mesmo. Professora. Oi. A dúvida é a seguinte, porque assim, ó, eu tenho o meu negócio montado, só que a minha vontade com esse trabalho era de fazer uma ampliação do que eu já faço, né? Então eu queria mostrar como ele é e mostrar como eu queria que ele fosse. Eu posso fazer isso? Erenildo, para ampliação, ele serve plano de negócio também. Mas, assim, você precisa focar mais em como você queria que ele fosse. Você pode até dizer, ó, hoje é assim e pretendo que ele seja assim. Mas nas diversas partes precisa ficar muito claro o que você quer, né? Para você entender depois se é viável ou não. Entendi. Ok? Ok. Mais dúvidas? Não? Então, tá bom, pessoal. Bem, então, essa é a nossa primeira parte, que é como eu falei para vocês lá no início, nesse seminário, vem com a proposta de um plano de negócio, porque é a maneira que a organização tem de se comunicar com seus investidores, com seus financiadores. Então, muitas pessoas que querem investir em um negócio solicitam da empresa plano de negócio. Então, é uma maneira que a empresa tem de se comunicar. Então, por isso que nesse seminário, comunicação traz a proposta de um plano de negócio. Essa é a nossa primeira parte. E a segunda parte? A segunda parte é a socialização. É aquilo que vocês já vêm fazendo durante o semestre, que é vir aqui em um momento e contar para nós como vocês pensaram na empresa de vocês. Não vou exigir slide ainda, então vocês fiquem à vontade para contar, para mostrar. Então, se vocês trazerem imagens, seria importante anexar para que os colegas possam entender bem aquilo que vocês estão contando. Bem, pessoal, basicamente é isso. Dúvidas gerais? Não? Então, ok, pessoal. Quero agradecer, então, a presença de vocês. Peço desculpas pela interferência desses bichos. Agradeço muito a participação. Eu vejo que é muito importante vocês participarem dessas falas sobre seminário, ou se caso vocês não conseguirem participar, que vocês olhem a gravação depois.